Livro de Gênesis, capítulo 21. Vamos ler do verso 9 em diante, do versículo 9 em diante. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Glória a Deus. É assim, diz assim. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu não sei se é normal, eu acho que não é a primeira vez que eu participo, se eu não escuto os irmãos, é isso? Ah, ok. Tá, Pastor, tá bom. a gente fecha o microfone, todo mundo, para não dar microfonia. Ah, ok. Tá bom. Mas Tá nós bom, era estamos te só... escutando perfeitamente, viu? Tá bem, era só para tirar essa dúvida mesmo. Mas então, meus irmãos, o texto que a gente leu agora é um texto muito conhecido. As irmãs já devem ter meditado nesse texto, já ouviu mensagens através desse texto, Deus já falou talvez por meio desse texto. Mas a Bíblia, ela é viva e eficaz. A cada dia ela se renova. A cada dia você pode ler o texto, amanhã você vai ler o mesmo texto, Deus vai falar de outra maneira dentro do mesmo texto. Por isso que a palavra ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que Deus ele chama Abraão para fazer uma grande promessa para Abraão. A Bíblia diz que Deus vai chamar Abraão e vai falar: Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra ainda que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão vai obedecer a Deus em seus mandamentos, vai obedecer a Deus aquilo qual Deus mandou ele fazer, e ele vai seguir em direção à terra a qual Deus ele mandou ir, que ele não sabia para onde ele simplesmente obedeceu. E muitas das vezes o interessante é que ele não vai questionar Deus. A Bíblia não diz que ele vai questionar Deus para onde ele vai ou deixa de ir. Ele simplesmente obedece. E isso também quer dizer que é um exemplo para nossas vidas nos dias de hoje.
Porque muitas das vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas, manda a gente realizar alguma obra, fazer alguma coisa, e a gente quer questionar a Deus, mas a gente tem que fazer igual Abraão fez, independente da situação, independente da circunstância, independente do que esteja passando, o objetivo é obedecer a Deus. Não queremos aqui saber o que Deus vai fazer ou deixar de fazer. O que devemos fazer é igual Abraão fez, é confiar e partir para onde Deus mandou você ir. É confiar e partir para onde Deus mandou você ali habitar. A Bíblia diz que Abraão vai obedecer a Deus. A Bíblia diz que Abraão agora vai chegar na terra de Canaã. E Deus vai começar a falar com Abraão, vai começar a fazer promessas, vai começar a fazer o sobrenatural de Deus. Observa isso daqui, que a Bíblia está falando que Deus agora vai começar a fazer promessa. Mas olha que algo lindo e extraordinário que está acontecendo aqui na Bíblia. É que antes de Deus aqui mandar Abraão sair do meio da terra e da sua parentela, Abraão não tinha promessa. Mas no momento que Abraão obedeceu a Deus, Abraão passou a ter promessa. Tu não entendeu? Quando a gente obedece a Deus, Deus começa a fazer promessa. Quando a gente faz a vontade de Deus, Deus começa a fazer promessa. As maiores promessas que Deus faz na sua vida e na minha vida é quando a gente obedece a Ele, é quando a gente cumpre o propósito dEle, é quando a gente faz a vontade dEle. É aí que Deus começa a fazer e cumprir promessas em nossas vidas. Porque se a gente ficar parado, estagnado, não tem promessa. Mas se a gente caminhar conforme Abraão caminhou, Deus vai começar a liberar promessas nas nossas vidas. Aleluia. Glória. Deus vai começar a liberar promessas sobre a vida de Abraão, porque Abraão começou a obedecer. E isso daqui que é algo lindo e extraordinário, porque ele vai obedecer e Deus vai fazer uma promessa. Deus vai fazer promessas. Por quê? Porque a promessa é uma palavra liberada sobre a vida daquele quem Deus chama. A promessa é uma garantia de quem Deus chama. A promessa é como se Deus estivesse falando: não importa o que aconteça, não importa se o inimigo se levanta, não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a tempestade, aquilo que eu liberei sobre a sua vida vai acontecer. Aquilo que eu liberei sobre a sua casa vai acontecer. Aquilo que eu liberei sobre a tua parentela vai acontecer. Porque quem liberou a promessa foi Deus. Porque quem liberou a promessa foi o Todo-Poderoso. E quando Ele libera uma palavra, não tem quem possa recuar, não possa quem possa intervir, não tem quem possa revogar aquilo que Deus liberou sobre você e a sua família. Aleluia. A palavra de Deus, ela garante, irmãos. A palavra de Deus garante as nossas vidas. É ela que nos sustenta todos os dias. Quando você está fraco, que você não aguenta mais, é a promessa que faz você ficar de pé. É a palavra de Deus que te sustenta. Por que, pregador? Quem aqui não lembra do que aconteceu com Lázaro? Lázaro agora vai ficar enfermo. Lázaro agora vai ficar debilitado. A Bíblia diz que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, vai mandar chamar Jesus. Jesus não está na aldeia de Betânia, mas a Bíblia diz que elas vão mandar chamar ele. Elas vão enviar um mensageiro, mas a Bíblia diz que quando o mensageiro chega até Jesus, Jesus vai liberar uma palavra. Jesus vai falar: essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Eita glória, tu não entendeu? A Bíblia está dizendo, Jesus estava dizendo: não, eu não vou agora, porque a Bíblia diz que Jesus não foi, mas a palavra que ele liberou foi. Tu não entendeu? O que garante sobre a sua família é a palavra que ele liberou. De repente as coisas não estão da maneira que você quer, de repente as coisas não estão da maneira como você gostaria que esteja, mas escuta uma coisa: você tem uma palavra
liberada do céu sobre a sua casa. Você tem uma palavra liberada sobre a tua família. E essa palavra garante que você não vai cair, que você não vai morrer e que você não vai padecer. Porque essa palavra garante sobre a sua vida, rapaz. Aleluia. Oh, glória. Deus está presente, irmãos. Deus está presente. A palavra de Deus, ela garante. A Bíblia diz que Jesus não foi, mas a palavra liberada que ele liberou foi. Ah, mas aí alguém vai dizer, mas Lázaro morreu. Lázaro morreu por um momento e por um instante. Porque tem situações que, quantos aqui já não passou por isso? Deus libera uma palavra dizendo que algo não vai acontecer e acaba acontecendo. Mas se ele liberou, ele vai cumprir a promessa, aquilo que ele liberou sobre você. Nem que ele vai lá ressuscitar aquilo que foi morto. Nem que ele vai lá. A Bíblia diz que Jesus agora vai em Betânia para ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chega lá na entrada de Betânia e vai parar. Só que se você for observar o texto, Jesus não entra em Betânia. Jesus fica parado na entrada de Betânia. Jesus fica ali, está parado ali e vai olhar para dentro da aldeia. A Bíblia diz que Marta agora vai ficar sabendo que Jesus está na entrada da aldeia. Que Jesus está entrando em Betânia. A Bíblia diz que Marta agora vai ter de encontro com Jesus. E vai chegar para Jesus e vai falar algo que, se você for observar, é algo extraordinário. Que ela vai dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas se você já parou para observar, quem está buscando Jesus é Marta. Você já parou para observar que quem sempre buscava estava aos pés de Jesus era Maria. Maria sempre estava aos pés de Jesus. Maria enxugou os pés de Jesus. Maria adorou Jesus no momento dentro da casa. Quando Marta estava servindo de um lado para o outro, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Olha que algo extraordinário que está acontecendo aqui. Quem sempre buscou Jesus foi Maria. Quem sempre esteve aos pés de Jesus foi Maria. Mas aquela situação, mas aquela circunstância fez Marta buscar Jesus na entrada da aldeia de Betânia. Tu não entendeu? De repente você está dentro da sua casa e está falando para Deus, Deus, só eu busco aqui dentro de casa, só eu que te busco e só eu que pago o preço. Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa tarde, continua buscando, continua me adorando, continua engrandecendo, porque a qualquer momento eu vou criar situações, eu vou criar circunstância, porque quem não buscava vai passar a buscar também. Quem não adorava vai passar a adorar também. Quem não me adorava vai começar a me engrandecer. Continua engrandecendo o meu nome, que eu vou criar situações para a sua vida, para pessoas buscar também, rapaz. Aleluia. Marta não buscava. Marta não estava aos pés de Jesus, mas aquela situação que houve com o irmão dela fez ela ir até Jesus, fez ela buscar Jesus, fez ela ter com Jesus. Agora, aqui algo lindo que vai acontecer nesse texto é que a Bíblia diz que ela vai olhar para Jesus e vai dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus vai falar para ela, mas ele há de ressuscitar. Ela vai olhar e vai dizer, sei, Senhor, que no último dia eles ressuscitarão. Jesus olhou para ela e falou, Marta, se crer, verás a glória de Deus. Marta, se você acreditar, Jesus estava falando de uma ressurreição naquela hora. Jesus não estava falando de uma ressurreição do fim dos tempos, nos últimos dias. Só que Marta não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Mas o que a Bíblia vai dizer é que Marta vai ter aquele diálogo com Jesus e ela vai voltar para dentro da aldeia e vai avisar Maria.
que Jesus está na entrada da aldeia. Olha que algo lindo e extraordinário é isso aqui. É que Marta foi até Jesus, mas Jesus não entrou dentro da aldeia. Marta foi falar com Jesus, mas Jesus não entrou para dentro da aldeia para querer ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz que a Marta vai avisar Maria e vai falar para Maria: Maria, o mestre está aí. A Bíblia diz que ela vai sair e vai de encontro a ter com Jesus. Observa que quem estava buscando Jesus em primeiro foi Marta. Depois a própria Marta vai avisar Maria que Jesus estava em Betânia. A Bíblia diz que ela se levanta e vai até Jesus. E a Bíblia diz que os que estavam com Maria achavam que ela ia para o túmulo chorar pelo morto. Olha o que algo extraordinário está acontecendo no texto. A Bíblia está dizendo que pessoas achou que ela ia para o túmulo chorar pelo morto. Só que ela estava indo ter um encontro com Jesus. Tu não entendeu? Tem gente que acha que você vai ficar o tempo todo chorando por alguma coisa que você perdeu, por alguma coisa que você não tem mais, que alguma coisa que você de repentemente já não tem, acha que não tem como mais voltar para você. Mas Deus está mandando eu dizer nessa tarde para alguém: enquanto pessoas achar que você vai se levantar para chorar pelo que você perdeu, Deus está dizendo aqui nesta tarde: eu vou te levantar, vai ser para mim adorar, eu vou te levantar, vai ser para mim engrandecer, eu vou te levantar, é para fazer o meu nome ser glorificado através da sua vida. Vai ter pessoas achando que você vai correr, se levantar para correr, para ir para o túmulo, mas Deus está dizendo: você não vai se levantar para correr, para ir para o túmulo, você vai se levantar para buscar a minha presença. Aleluia, oh glória. Tem gente que acha que você vai ficar estacionado onde você está. Tem gente que acha que você vai ficar prostrado e acha que quando você se levantar, vai se levantar para se lamentar pelo morto. Não. Deus está dizendo: eu vou te levantar para você ir ter comigo, para ter solução pelo teu problema. Eu vou te levantar para você ir até ali para poder eu solucionar a tua situação a qual você passa. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que ela se levanta e vai ter com Jesus. A Bíblia diz que quando ela chega até Jesus, o interessante é isso aqui, é que ela vai ter com Jesus, só que ela vai falar a mesma coisa que Marta falou. Ela vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha que algo lindo e extraordinário isso aqui. Ela vai usar a mesma fala que Marta, sem saber que Marta tinha falado a mesma coisa. Só que a Bíblia diz que Jesus chora quando Maria vai ter com ele. Isso daqui que é lindo. Porque quando Marta foi ter com Jesus, Jesus simplesmente ficou onde estava. Jesus não saiu do lugar. Mas quando Maria foi, Jesus se comoveu pela chegada de Maria. Olha que algo lindo e extraordinário. Por quê? Porque se você for se atentar para o texto, você vai ver que a forma que Maria chega é diferente da que Marta chega. A forma que Maria se apresenta para Jesus é diferente da maneira que Marta se apresenta para Jesus. Porque a Bíblia não diz como Marta se dobrou diante de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Maria chegou até Jesus, a primeira coisa que ela vai fazer é dobrar o joelho para poder falar com Jesus. E a Bíblia diz que com Jesus se comoveu por aquela situação. Eita glória, tu não entendeu? De repente é a maneira como a gente deve chegar. Porque tem gente que quer chegar até Deus de nariz empinado. Tem gente que quer chegar a Deus de qualquer maneira e de qualquer jeito. E Deus está dizendo: não se chega na minha presença de qualquer maneira. Chega de cabeça baixa, chega de joelho dobrado, chega na minha presença. Não é de qualquer maneira, não. Se você chegar na minha presença com o teu nariz em pé, você vai chegar de um jeito e vai sair do mesmo jeito. Mas se você chegar
chegar aquebrantado, mas se você chegar da maneira que você tem que saber como você tem que chegar, você vai chegar quebrado, você vai chegar caído, mas vai sair da minha presença de pé, inteiro e restaurado. Mas é a maneira como você se chega aos pés de Jesus, é isso que vai fazer a diferença, rapaz. Aleluia. Oh, glória. Não adianta, irmãos, querer descer, não adianta querer ir até Jesus de qualquer maneira. Não adianta chegar até Jesus de qualquer jeito. Por quê? Porque Marta foi lá até Jesus, mas Jesus não se comoveu. Mas quando Maria chegou até Jesus, Jesus saiu do lugar e foi ressuscitar o morto. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Sabe o que Jesus está falando aqui para alguém? Sabe quem me buscava antes da situação? Maria. Sabe quem se dobrava aos meus pés antes da situação? Maria. Sabe quem me adorava antes da situação? Maria. Aí Deus está mandando dizer para alguém: não é por causa da circunstância que eu vou responder Marta, mas é por causa da circunstância que eu vou responder Maria. Deus está mandando eu dizer para alguém: eu não vou responder a oração de Marta, eu vou responder a oração de Maria, porque quando as coisas estão na bonança, é Maria que está nos meus pés. Quando eita glória, quando a situação está complicada, é Maria que não está complicada, é Maria que está nos meus pés. E Deus está mandando dizer para alguém: eu vou responder a oração de quem está acostumado a estar nos meus pés. O quem está glória, vou falar, Jesus. Ai, aleluia. Eita. Pode complicar a situação, pessoas vão buscar, mas Deus está mandando dizer: eu só vou responder a oração de Maria para quem está sempre na minha presença. Por quê? Porque tem gente que só quer buscar quando as coisas estão ruins. Marta só foi até Jesus porque o irmão estava morto. E tem gente assim que só busca Jesus na hora que as coisas estão ruins, só busca Jesus na hora que as coisas estão travadas, só busca Jesus na hora que as coisas não estão dando certo. Deus está dizendo: eu não vou responder a oração de quem só me busca na hora da aflição. Eu só vou responder a oração de quem está constantemente na minha presença. Aleluia. É errado buscar quando está complicado? Não. É errado buscar a minha face quando as coisas estão ruins? Não, porque Deus usa a circunstância para trazer pessoas. Só que o que está acontecendo aqui é que Deus está falando: eu só vou até o túmulo, ou seja, no ambiente do milagre, por causa da oração de Maria. Eita glória! Não é por causa da oração de Marta. Não é por causa da busca de Marta, porque Marta só está me buscando agora porque está ruim. Mas Maria não me busca só quando está ruim, quando as coisas estão boas também ela está aos meus pés. E isso daqui é lindo. Porque se você for pegar o texto, meus irmãos, você vai observar que o texto diz: e comoveu-se Jesus. E tem um versículo só para dizer: e Jesus chorou. Aleluia. Não entendeu? É Deus dizendo: a tua busca vai me comover para o ambiente do milagre. A tua busca vai me comover para o ambiente da ressurreição. A tua busca vai me comover para ir para o ambiente para fazer o sobrenatural. Deus está mandando eu dizer para alguém: continua buscando que você está me comovendo para fazer milagre. Continua me buscando, porque através da tua busca eu já estou preparando o sobrenatural. Continua me engrandecendo, porque através do teu louvor eu estou indo lá no túmulo ressuscitar quem está morto. Continua me buscando, que eu estou indo lá no túmulo trazer vida para quem está morto. Deus está dizendo: se tem alguém de repente que está morto na tua casa, Deus está mandando dizer: continua buscando, porque eu vou trazer vida. Se de repente alguém está caído, Deus está dizendo: continua me buscando, que eu vou levantar. Se de repente tem alguém aqui na sua casa precisando do sobrenatural, Deus está dizendo: por causa da tua busca, eu preparo o cenário do sobrenatural na sua família e na sua casa. Mas continua me buscando para me fazer o sobrenatural. Aleluia. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Meus irmãos, Deus está presente. Deus está
eu posso dizer na casa, na live. A Bíblia diz que Jesus vai para o túmulo para ressuscitar Lázaro. E quando Jesus chega no túmulo, Jesus vai falar algo. Jesus vai dizer: tira a pedra. Observa que o milagre está por detrás da pedra. Mas só que para Jesus trazer o milagre para fora, alguém tem que tirar a pedra. Porque não adianta Jesus ressuscitar, sendo que a pedra impede do milagre vir para fora. Eita glória! Não adianta Jesus levantar, sendo que a pedra impede do milagre sair do túmulo. Não adianta Jesus fazer o sobrenatural, sendo que o que impede de acontecer é a pedra que está na frente do túmulo. E Jesus falou para alguém: tira a pedra. Muitas das vezes, eu vou falar, Jesus, muitas das vezes tem pessoas que ainda não recebeu o seu milagre porque ainda está com a pedra. Muitas das vezes tem pessoas que não recebeu de Deus ainda, porque ainda está com a pedra. Eu vou falar, está com a pedra da angústia, está com a pedra de não perdoar, está com a pedra de falar mal da vida dos outros, está com a pedra de fazer a fofoca, está com a pedra de andar em roda dos escarnecedores, está com pedra de falar mal da vida dos outros. Deus está mandando dizer para alguém: tira essa pedra para me trazer o seu milagre para fora. Tira essa pedra para me fazer o sobrenatural. Tira essa pedra para me fazer o que eu preciso fazer na sua casa, porque tem algumas pedras atrapalhando o milagre sair, tem algumas pedras atrapalhando o milagre acontecer, tem algumas pedras impedindo do sobrenatural na sua casa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa tarde. Deus está dizendo: essa é a tarde de tirar a pedra, e a hora que você tirar a pedra, se prepara que o teu milagre vai vir para fora. Se prepara que o teu milagre vai acontecer. Se prepara para o sobrenatural de Deus. Mas Deus está dizendo nessa tarde: tira a pedra para o milagre sair para fora. Aleluia, aleluia. Não adianta, irmãos, querer milagre de Deus sendo que tem pedra no caminho. Não adianta, tem que tirar a pedra que está atrapalhando a tua vida com Deus. De repente tem pessoas que não estão conseguindo ter comunhão com Deus porque tem pedras atrapalhando a ela crescer espiritualmente. De repente tem gente que não está conseguindo ter um relacionamento profundo com Deus porque tem pedra, de repente, do vício. De repente tem pedra das redes sociais que não deixa mais você, perde mais tempo nas redes sociais do que na presença de Deus, perde mais tempo nas coisas que não te edifica espiritualmente do que na presença de Deus. Deus está dizendo: eu quero trazer o seu milagre para fora, mas é necessário você tirar a pedra que atrapalha você, que atrapalha a sua casa e a sua família. Aleluia! Oh Santo Deus, general de guerra, de batalha, santo e poderoso, temos que tirar a pedra, irmãos. Tem que tirar a pedra, porque se não tirar a pedra, não tem como o milagre vir para fora. Eita! Quando alguém tirou a pedra, Jesus falou: Lázaro, venha para fora. Quem aqui lembra o que aconteceu antes de Lázaro morrer? Jesus liberou uma palavra. Ele falou: essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Uma palavra foi liberada sobre esse milagre. E se você for observar, Jesus não entra dentro do túmulo. Jesus não vai lá tocar no morto. Ele apenas liberou uma palavra para poder ressuscitar Lázaro. Eita glória! Sabe o que Deus está mandando eu dizer para alguém aqui? Só basta uma palavra para me mudar a situação. Só basta uma palavra para me mudar como está a circunstância.
Por quê? Porque se eu liberar a palavra, não tem diabo que impeça, não tem demônio que possa impedir, não tem tranca-rua, não tem ninguém que possa impedir, não tem homem, não tem ninguém. Basta uma palavra que eu liberar do céu sobre a sua casa e sobre a sua família, o seu milagre vem para fora, o seu milagre vai acontecer. Só eu liberar uma palavra. Aleluia, quem lembra do servo do centurião? Ele olhou e disse: não precisa o Senhor ir na minha casa, não precisa o Senhor ir lá. Se eu disser alguém para ir, ele vai. Se eu disser alguém para vir, ele vem. Basta o Senhor liberar uma palavra. Ele olhou e disse: nunca vi tanta fé em Israel, nem em Israel vi tanta fé. Deus está dizendo: se você tiver fé por meio da minha palavra, é o suficiente de eu fazer um milagre na sua família, é o suficiente de eu fazer um milagre na sua casa e eita glória. Eu não sei aonde você está precisando de um milagre, mas Deus está dizendo: basta uma palavra, usa a tua fé com a minha palavra que vai acontecer. Aleluia, aleluia, santo Deus. Ai, glória. Sabe aonde está o caminho da vitória? Está no texto, na obediência. Por quê? Porque se Jesus falou o quê? Tirar pedra. E se eles não tiram a pedra, teria milagre? Não. Sabe por que teve milagre? Por causa da obediência, de tirar a pedra. Deus está dizendo: vai depender da tua obediência de tirar a pedra para o milagre acontecer na sua vida. Vai depender da tua obediência para o milagre acontecer na sua casa. Basta obedecer a minha palavra, que é o suficiente que eu vou liberar sobre a sua vida. Porque muitas das vezes queremos o sobrenatural de Deus, mas não obedecemos. Não fazemos o que Deus manda. Quem lembra aqui de Naamã? Ele estava leproso, precisando do sobrenatural, precisando de uma cura, precisando de restauração. Alguém lá na Síria falou assim: se o Senhor estivesse em Samaria, tem um profeta lá, se ele estivesse com esse Senhor lá, ele seria curado. A Bíblia diz que Naamã vai até o profeta da porção dobrada, o Eliseu. A Bíblia diz que quando ele chega até o profeta não vai ter com ele. O profeta vai mandar apenas uma palavra, liberar uma palavra para ele. E essa palavra era uma palavra de cura. Isso dependia dele mesmo para poder ele ser curado. O profeta vai olhar e vai dizer: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele será curado. A Bíblia diz que quando ele recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele vai ficar furioso e nervoso por causa disso. Porque ele esperava que o profeta fosse até ele, pelo menos colocasse a mão na cabeça dele para poder um milagre acontecer, fazer uma oração pela vida dele. Só que o profeta olhou e disse: basta ele ir ao Jordão e mergulhar 7 vezes. Sabe aonde estava condicionado o milagre de Naamã? Na palavra e na obediência da palavra que o profeta liberou sobre ele. De repente eu vou falar, Jesus. De repente tem pessoas que vai para a igreja esperando por profeta. De repente tem pessoas que vai para a igreja esperando que profeta coloque mão na cabeça, que faça oração, que faça a campanha. Deus está mandando dizer: o véu foi rasgado, basta você descer na minha presença que o sobrenatural vai acontecer na sua casa. Você não precisa de profeta, você não precisa de água ungida, você não precisa de coisas a qual você que não é muito do meu agrado. O que você precisa é descer na minha presença. A Bíblia diz que ele olhou e disse: desce no Jordão 7 vezes que o milagre acontece. E aí que às vezes está o nosso milagre na descida do Jordão, porque o Jordão quer dizer descer ou aquele que desce. Se você for observar, muitos homens de Deus desceu, porque se eles não descessem não tinha milagre. Se eles não descessem, Deus não usava. Se eles não descessem, Deus não fazia o sobrenatural.
Mas eles desciam e Deus usava. Eles iam para o Jordão descer. Até o próprio Jesus desceu sendo filho de Deus. A Bíblia diz que quando em Mateus capítulo 3, quando Jesus foi para poder, eu vou falar, Jesus, calma aí. Eu vou falar. A Bíblia diz que quando ele foi para o Jordão para ser batizado por João Batista, João Batista vai olhar e vai dizer: eis aí quem tira o pecado do mundo. Só que João, ele vai ficar constrangido por ter Jesus ali. E ele vai falar: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. A Bíblia diz que Jesus vai olhar para ele e vai dizer, até o próprio Jesus, ele segue a palavra. Ele vai olhar e vai dizer: cumpre a palavra, me batiza para que a palavra venha se cumprir. A Bíblia diz que daqui a pouco Jesus vai para o Jordão para ser batizado por João Batista. Quando Jesus foi batizado, ele desceu. Quem desceu não foi qualquer um. Quem estava descendo foi o próprio Jesus. Era Jesus dizendo: se eu mesmo desci, por que você não pode descer? Se eu desci no Jordão, por que você também não pode descer? Deus está mandando dizer para alguém nessa tarde: desce que o milagre acontece, desce que o milagre vai surgir, desce que o Eita glória, aleluia. Santo Deus. A Bíblia diz que Jesus desceu. Quando Jesus desceu, a Bíblia diz, está no texto, quando a Bíblia diz que Jesus desceu, Jesus subiu. Quando Jesus subiu, a Bíblia diz que houve uma voz que bradou do céu e falou: eis aí meu filho amado, em quem eu me comprazo. A Bíblia diz que essa voz vai bradar do céu. E quando essa voz vai bradar, vai descer uma pomba incorpórea e vai descer sobre Jesus. Tu não entendeu o que Deus está falando nessa hora? Sabe o que é isso? Antes de Jesus descer, o céu estava fechado. Antes de Jesus descer, o céu não estava falando. Antes de Jesus descer, a presença não estava descendo. Mas quando Jesus desceu, o céu estava fechado. Quando Jesus desceu, a presença Deus não estava falando. Quando Jesus desceu, a presença ainda não tinha descido. Mas a hora que ele subiu, o céu estava aberto, Deus estava falando e a presença estava descendo. Deus está dizendo: a hora que você descer, o céu pode estar fechado. A hora que você descer, eu não posso estar falando e a presença não pode estar descendo. Mas uma coisa eu te garanto: a hora que tu subir, o céu vai estar aberto, a presença vai estar sobre a sua vida e eu vou estar falando contigo, rapaz. Aleluia. Deus. Eita, tem gente que quer céu aberto, mas não desce. Tem gente que quer céu aberto, mas não busca. Tem gente que quer céu aberto, mas não está ali na presença de Deus como Deus quer. Deus está dizendo, quer que o céu... Eita, aleluia. Sabe o que provoca milagre? É oração. Sabe o que provoca milagre? É jejum. Sabe o que provoca milagre? É busca. Não há nada que Deus não faça a não ser responder oração. Se você não orar, o céu não responde. Porque o céu só responde quem ora. O céu só responde quem busca. O céu só responde quem se consagra. Se você não desce, se você não busca e se você não se consagra, o céu vai ficar sem resposta para você. Mas Deus está mandando eu dizer, se você buscar e orar e buscar e se consagrar, Deus está dizendo, o céu vai trazer resposta para você, sua casa e sua família. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Engrandecido seja o Senhor. Como Deus está nesse lugar, como Deus está trabalhando, irmãos. Eita glória. Aleluia, irmãos. A Bíblia diz que precisa entrar no texto, que daqui a pouco Deus fez a promessa para Abraão. E quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão vai andar, vai peregrinar pela terra de Canaã, qual Deus disse que daria a ele e a sua descendência. Abraão vai fazer um questionamento com Deus e vai falar algo que se você for observar, é o momento em que Deus vai fazer uma outra promessa. Por que uma outra promessa? Porque a promessa que Deus falou para Abraão foi: eu farei de ti uma grande
nação. Se você for observar, não está no plural ainda, está no singular. Mas conforme ele vai caminhando com Deus, Deus vai aumentando as promessas. E daqui a pouco, em vez de ser uma grande nação, Deus vai falar, eu vou fazer de ti uma grande... De ti vai sair grandes nações. Já entra o plural. Por quê? Porque quem caminha com Deus, a tendência é as promessas aumentar. Quem caminha com Deus, a tendência é Deus estender a garantia da promessa sobre as nossas vidas. Porque o que traz promessa, como eu disse no começo da mensagem, é quando a gente anda com Deus e a palavra dele está sobre a nossa vida. Conforme a gente vai caminhando, Deus vai aumentando as promessas. Só que ele está com uma promessa grande. Ele está com uma promessa em qual ele vai olhar e vai dizer como isso vai acontecer. Ele vai dizer para Deus, se quem é o meu herdeiro em minha casa é o Damasceno. Só que Deus vai olhar para ele e vai falar, não, quem vai vir, vai ser o herdeiro que vai vir, vai ser que vai sair de ti, você vai ter o seu próprio filho. A Bíblia diz que Deus vai prometer Isaac para poder Abraão. A promessa se estendendo. A promessa vai crescendo na vida de Abraão, que é tão grande. Mas ele tem fé para receber. E Deus só faz, quando Deus faz uma promessa, ele sabe que você tem fé o suficiente para guardar essa promessa. Porque muitas das vezes, alguém vai olhar e vai dizer, não tem como. Não tem como isso acontecer na sua casa. Não tem como acontecer na sua vida. Isso é pessoas que avaliam a promessa de Deus por meio da razão. Mas Deus está mandando dizer para alguém, quando a minha promessa não caber na tua razão, ela tem que caber no meio da tua fé. Porque o que Abraão Abraão tinha fé para poder a promessa caber aonde Deus queria. E muitas das vezes a razão, as promessas de Deus na nossa vida não vai caber dentro da nossa razão. Muitas das vezes Deus fala que vai te levantar e você fala, como? Se eu não tenho nem aonde cair morto. E Deus está falando, essa é a tua razão. Mas se você tem fé, você vai. Eita glória! Deus está falando para alguém, se Deus faz promessa para ser pregador, você vai falar, como? Se nem ler eu sei direito, isso é dentro da sua razão, mas dentro da sua fé você já está pregando. Eita glória, de repente Deus te chamou para cantar e você está dizendo, eu não tenho voz para cantar, e Deus está dizendo, isso é dentro da sua razão, mas dentro da fé você canta. Eita aleluia. Alguém vai olhar e vai dizer, Deus vai fazer uma promessa, vou libertar a sua casa e a sua família. Mas dentro da sua casa, muitas das vezes, tem um bêbado. Tem alguém que fica na porta da barraca. O teu filho está nas drogas. A tua filha está na prostituição e você vai falar, não tem como. E Deus está dizendo, isso é a razão. Mas se você tiver fé, vai caber dentro dela. Eita glória, tenha fé para receber o que Deus libera sobre a sua vida. A Bíblia diz que Abraão vai passar-se o tempo e Sara vai começar a querer dar jeitinho na promessa de Deus. E isso não vai dar muito certo, porque quando queremos dar jeitinho nas promessas de Deus, isso dá errado. Queremos muitas das vezes querer ajudar a Deus a que as promessas venham a se cumprir na nossa vida. E por vezes a gente, em vez de ajudar, a gente acaba atrapalhando. Mas Deus é Deus. Deus é poderoso para poder inverter todas as situações, para que a promessa dele se cumpra nas nossas vidas. A Bíblia diz que Sara vai dar Agar para poder se deitar com Abraão, para poder do filho dela sair a descendência de Abraão, e a promessa como se fosse ela querer que Deus cumprisse a promessa naquilo que ela mesma estava proporcionando para Deus fazer. Olha o que está acontecendo aqui. Ela estava querendo dar jeitinho na promessa. E quando Deus faz a promessa, irmãos, isso daqui é muito sério que eu vou falar agora. Quando Deus faz uma promessa para as nossas vidas, sempre vai estar fora do nosso alcance da gente poder fazer alguma coisa para se cumprir. Sabe por que Deus faz isso?
para simplesmente ele dizer para mim e para você: realmente, se fosse por você, não aconteceria nada, mas eu faço algo grande na sua vida, só para você entender que quem faz sou eu, quem opera sou eu, quem transforma sou eu, quem levanta sou eu, quem abençoa sou eu, quem realiza milagres sou eu. Isso é para você entender que está fora do teu alcance, porque se Deus fizesse uma promessa dentro do teu alcance, Deus não seria destaque no meio dessa promessa, mas Deus está falando, a promessa é tão grande na sua vida que você não dá conta. É Deus dizendo, é por você não dar conta que eu entro no negócio, é que você não dá conta que eu entro nesse problema, é por você não dar conta que eu mostro que sou Deus na sua vida, porque se você desse conta, você não ia dizer que era Deus, se você desse conta, você não ia dizer que foi o céu que fez a promessa, você ia dizer que foi a força do teu braço, mas Deus está dizendo, realmente não é para você ter força, porque quando você não ter força, é aí que você é forte, que o meu poder entra nesse negócio, rapaz, aleluia. Oh, santo Deus, ó, a promessa era grande, só que ela vai querer dar jeitinho na promessa, e não vai dar certo. Vai nascer Ismael, e ela caçou isso para a vida dela, a própria Sara. Ela vai ter uma intriga com Agar, porque Agar era serva dela, só que agora ela deu a serva para Abraão, e agora a serva tem um filho de quem alguém tem uma promessa. Foi querer dar jeitinho na promessa, acabou criando circunstância para si. A Bíblia diz que quando ela vai ver que Agar começa a desprezar ela, começa a querer diminuir ela vai ficar muito brava com o que aconteceu e vai querer que Sara saia dali, foge dali, some dali. E eu vou falar, irmãos, isso também acontece nos dias de hoje. Porque se você for observar, Agar não era ninguém, era apenas uma serva. Mas Sara deu uma oportunidade para Agar. E pela oportunidade dela crescer um pouquinho, quis humilhar quem ela deu oportunidade. E é assim também na nossa vida. Muitas das vezes, demos oportunidade para pessoas crescer na vida. E quando essas pessoas crescem, elas querem nos desprezar. Quando essas pessoas crescem ministerialmente, acha que é melhor que você só porque cresceu um pouquinho. Deus está dizendo, pode desprezar, mas quem eu escolhi foi você. Pode zombar, mas quem eu escolhi foi você. Pode querer te criticar, mas quem eu escolhi foi você. E quem eu escolho, ninguém derruba, ninguém abate, ninguém demove, ninguém remove, ninguém destrói. Quem eu escolhi está guardado e protegido debaixo das minhas asas. Aleluia. Aleluia, santo Deus. Ó, a Bíblia diz que ela vai para a Bíblia diz que ela vai ter uma intriga entre as duas, e Agar vai ter que fugir para o deserto. Quando Agar vai para o deserto, ela vai ter um encontro com Deus no deserto, a própria Agar. E quando ela vai ter um encontro com Deus no deserto, Deus vai fazer uma promessa e vai dizer, Agar, o que faz aqui? Ela vai dizer o que houve, e Deus vai dizer para ela, volta para a tua senhora, humilha-te para ela, e dessa criança eu vou fazer uma grande nação. Deus está fazendo uma promessa para Agar naquele momento. A Bíblia diz que Agar vai voltar para Sara, para Abraão. Só que nessa primeira ida de Agar para o deserto, Isaac ainda não tinha nascido. Era só Ismael. A Bíblia diz que quando ela volta, é só Ismael. Só que ela está debaixo de uma promessa agora, por causa da circunstância, por causa do próprio Abraão. A Bíblia diz que quando ela chega na casa de volta, o tempo vai se passar. E quando chega no capítulo 21, a gente vai observar que Isaac já nasceu. Isaac já
Deus vai visitar Abraão um ano antes para poder avisar a ele: daqui a um ano você vai ter o seu filho. A ponto de que, se você for ler as escrituras, Sara vai rir pelo que Deus falou para ela. Por quê? Porque era improvável o que Deus prometeu. O que Deus prometeu para ela era algo improvável. Ela já era avançada em idade, ela já tinha passado o seu ciclo menstrual, ela já tinha, o seu organismo já não era mais a mesma coisa. Então, para ela, aquilo era impossível. Só que a Bíblia diz que Deus vai fazer, nessa descida, nessa visitação, Deus vai fazer duas coisas. A primeira coisa é dizer para Abraão que daqui a um ano ele ia ter o filho. E a outra coisa que Deus ia fazer era destruir Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade já estava cheirando mal ao nariz do Senhor, do tamanho pecado. Quando a Bíblia diz que vai se passar o tempo e agora Abraão vai ter o seu filho, a qual Deus prometeu. Isaac vai desmamar. Só que Sara agora vai observar que Ismael está zombando de Isaac. E ela vai dizer para Abraão: Abraão, manda essa escrava ir embora, porque ela não vai herdar junto com meu filho Isaac. A Bíblia diz que aquilo foi penoso para Abraão, porque, querendo ou não, Ismael era filho de Abraão. Era alguém da mesma carne e do mesmo sangue. E aquilo foi penoso para ele. Só que a Bíblia diz que Deus vai olhar e vai dizer para Abraão: Abraão, faça conforme Sara te disse. Tudo quanto ela te disse, faça. Agora, se você observar o texto, a Bíblia diz que Abraão pega um odre e pega pão e dá a Agar e a Ismael, e eles vão para o deserto. Algumas pessoas vão criticar Abraão porque Abraão era rico, Abraão era riquíssimo. E se ali está mandando ele, por ser rico, dar um odre de água para a Ismael e para Agar, alguém vai achar errado e crítico. Só se você for observar o texto, a Bíblia diz que o próprio Deus vai olhar e vai dizer: faça tudo conforme Sara manda. Provavelmente o que aconteceu ali foi a mando de Sara. E Abraão agora vai despedir eles. A Bíblia diz que quando eles vão ser despedidos, eu já estou entrando no texto, irmãos, e vou entregar aquilo que Deus colocou no meu coração para os irmãos. A Bíblia diz que quando ela chega no deserto, agora que é algo extraordinário, porque agora ela está no deserto. E quando ela chega no deserto, já não tem mais água, já não tem mais pão. E o que a Bíblia diz? Que daqui a pouco ela vai se afastar com um tiro de arco e flecha do menino, para não ver o menino morrer, para não ver o menino desfalecer. A Bíblia diz que quando ela se afasta, o anjo do Senhor vai bradar do céu e vai falar com ela: Agar, eis aí na sua frente aí uma fonte de água. Mas olha que algo lindo que está acontecendo no texto. A Bíblia diz que ela vai se afastar, ela está no deserto, ela vai se afastar do menino para não ver ele morrer, e vai se afastar cerca de um tiro de arco de flecha. Ou seja, para ela, o menino estava no deserto, ia morrer no deserto, e ela ia se afastar dele com um tiro de arco de flecha, uma distância como se fosse de uma flecha atirada de distância. Ela se afastou a cerca dessa distância do menino. Só que o anjo vai aparecer para ela e vai dizer que agora tem uma fonte de água sobre a frente dela. Agora, olha que algo extraordinário no texto. Ela está no deserto, mas não viu a fonte de água. E muitas das vezes acontece isso com a gente. Estamos em situações e não enxergamos a solução na nossa frente. A solução estava na frente dela e ela não viu. A solução estava de frente para ela,
Só que a circunstância impedia dela enxergar a solução. Mas quem fez a promessa mostrou para ela onde estava a solução. Deus está dizendo, você de repente não está vendo a solução, mas eu vou te mostrar onde está a solução. De repente você não está vendo a saída, mas eu vou te mostrar a saída. Porque a circunstância muitas das vezes faz a gente não enxergar as coisas. Porque muitas das vezes a circunstância faz a gente não entender as coisas. Mas Deus está dizendo, eu vou te mostrar a situação e vou te explicar a situação que está acontecendo em você e na sua casa. Aleluia. Ele ia morrer no deserto. Só que o anjo desceu e falou, aí a fonte de água. Agora eu vou entrar no texto onde eu quero finalizar. Ele disse, aí está a fonte de água. Só que eles estão no deserto. Só que você já reparou que ele ia morrer aonde? No deserto. Ela se afastou para não ver ele morrer no deserto. Só que a Bíblia diz que ele habitou e morou no deserto. Está lá no versículo 21. Capítulo 21, verso 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Ou seja, ele ia morrer no deserto, mas o deserto foi lugar de habitação para ele. Eita glória, tu não entendeu. Ele ia desfalecer no deserto, mas aquele deserto fez habitação para ele. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui nessa tarde. De repente o teu deserto você acha que é para a morte. De repente o teu deserto você acha que não é para a vida. Só que esse deserto é que vai trazer vida para sua casa. Só que esse deserto é que vai fazer você habitar. Aonde você pensa que você vai morrer, é aí que Deus vai fazer você habitar. Aonde você pensa que não vai crescer, é aí que Deus vai fazer você crescer. Aonde você pensa que não vai dar certo, é lá que Deus vai fazer dar certo. Aonde você pensa que não tem mais jeito, Deus está mandando eu dizer para alguém, é lá que eu vou fazer dar jeito e vou fazer deserto e se florescer na sua vida. Aleluia. Oh, glória. Deus está falando para alguém aqui, de repente você está habitando em um lugar onde você acha que não tem vida, e Deus está dizendo, é aí mesmo que eu vou fazer trazer vida. Você acha que você vai morrer nesse deserto? Vai não, vai ser nesse deserto que eu vou te exaltar. Você vai habitar, de repente é dentro daquela empresa onde você está passando perseguição, é lá que você vai habitar e Deus vai te exaltar. De repente é na sua escola, no seu trabalho, eu não sei aonde é, e você está passando essa aflição e você acha que você vai morrer lá. Deus está dizendo, é lá que eu vou fazer você habitar, é lá que eu vou fazer você crescer, é lá que eu vou fazer você avançar, é lá que eu vou fazer você triunfar, e todos vão ver o quanto eu sou na sua vida, rapaz. Aleluia. Aleluia. Eu vou finalizar, mas eu preciso entregar mais algo aqui. Olha, no deserto, ela achou que ele ia morrer no deserto. Mas o deserto foi o lugar de habitação dele, de morada dele, aonde Deus fez ele crescer, aonde fez ele avançar, aonde Deus fez ele ter o que ele achou que nunca ia achar que ia ter. E é assim muitas das vezes, achamos que em certos lugares não vamos crescer, achamos que em certo lugar não vamos avançar, e Deus está dizendo, é justamente lá que eu vou mostrar ser Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. E ele habitou no deserto, aonde ela achou que ia trazer morte, trouxe vida. Lá no deserto, Deus fez ele ser uma grande nação, conforme prometido. Agora olha que algo lindo. Você leu comigo o texto, que ela se afastou dele, um tiro de flecha, para não ver ele morrer. Só que a Bíblia diz, no versículo 20, se os irmãos quiserem ler, que diz assim, Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Eita glória!
ela se afastou um tiro de arco de flecha para não ver o menino morrer. Mas aquilo que ela achou que se afastou para não ver ele morrer, ele se tornou flecheiro. Eita glória! Aquela área que ela achou que ele ia morrer, ele cresceu. Aquela situação onde ela achou que ela se afastou, foi ali que ele cresceu. Deus está dizendo, é nessa área onde mais você sofre que eu vou fazer você crescer. Deus está dizendo para alguém aqui, eu vou te fazer ser especialista nessa área. Eu vou te fazer ser especialista onde você está sofrendo. O menino, ela se afastou cerca de um tiro de flecha para ele não morrer, não ver ele morrer, sendo que Deus fez ele ser flecheiro. Tu não entendeu? De repente, dentro do seu casamento, está passando por situações a qual ninguém sabe. Deus está falando, é dentro dessa área que eu vou fazer você ser especialista. De repente é lá dentro do seu ministério que você não está aguentando mais. Deus está dizendo, eu vou te fazer ser especialista. De repente é dentro da sua, eu não sei qual é a situação que você está passando. Deus está falando, eu vou te fazer ser especialista nessa área a qual você está sofrendo agora. Por que, pregador? Porque Deus está dizendo, eu vou te fazer ser especialista para você ajudar, para você levantar outras pessoas. Porque alguém vai olhar e vai dizer, a minha casa está uma bagunça. E você um dia vai poder e vai olhar e vai dizer, hoje está uma bagunça, a minha casa era uma bagunça, mas hoje é uma bênção de Deus. Você vai levantar vidas por meio do teu testemunho. Você vai levantar vidas por meio dessa situação. Você vai levantar vidas por meio dessa circunstância. Deus está mandando eu dizer para alguém, você vai se tornar especialista nessa área em que você mais sofre, rapaz. Seja na libertação, de repente o diabo te ataca daqui, te ataca de lá, demônio para todo lado, e Deus está dizendo, é nessa área que eu vou te levantar. Quando o demônio te ataca hoje, mas amanhã eu te levanto para você atacar ele. O demônio se levanta hoje, mas amanhã eu vou te levantar para você atacar as trevas e libertar vidas. De repente o demônio ataca teu casamento, Deus está dizendo, é nesse casamento que eu vou fazer levantar outros casamentos. Vai ser através do teu casamento que eu vou levantar vida. De repente o teu filho está nas drogas, na bebida, não sei, teu filho. Deus está dizendo, vai ser através dessa situação do teu filho, com esse testemunho, que eu vou levantar outros. Aleluia. Aleluia. Porque quando Deus quer fazer algo na nossa vida, primeiro Ele faz a gente passar, para a gente ter total legalidade para falar do assunto. Porque ninguém pode falar de casamento sem nunca ter passado por uma aflição dentro do seu próprio casamento. Você não pode falar de um filho de alguém que tem um filho nas drogas sem você nunca passar pela situação a qual aquela pessoa já passou. Você nunca pode falar de uma filha que está na prostituição sem você nunca passar por qualquer essa situação. Então Deus te faz passar por situações para você entender o processo, para ajudar pessoas. Você acha que está difícil? Deus está dizendo, não é porque está difícil não, é porque eu estou te preparando para algo maior e melhor. Eita glória, eita aleluia. Oh meus irmãos, preciso finalizar, mas quem lembra de Moisés? Você vê o exemplo de Moisés. Moisés nasceu lá no Egito, com 3 meses ficou escondido até 3 meses. E a Bíblia diz que a mãe dele teve que colocar ele no rio Nilo, para poder não ser morto por causa de Faraó, mandou matar todas as crianças. Só que a Bíblia diz que, olha que algo extraordinário, a Bíblia diz que a mãe coloca ele no rio, nas águas, e a Bíblia diz que a filha de Faraó vai achar ele, e vai dar o nome de Moisés, porque está na Bíblia, porque das águas eu tirei. Ou seja, o nome de Moisés é Moisés porque foi das águas que ela tirou. Você nunca observou isso? Se você for observar, quando aí daqui a pouco o menino cresce, você conhece a história, ele vai para o deserto, vai libertar o povo, mas na saída do Egito, por onde o povo passou? Por onde o povo não passou pelo deserto, o povo não passou por meio de pedras, o povo
passou por meio das águas. Sabe por quê? Porque Deus tirou Moisés das águas. E por meio das águas, Deus usou Moisés para libertar o povo. É Deus dizendo para alguém: eu vou tirar você dessas águas e vou colocar o cajado na sua mão. E com esse cajado, você vai abrir o mar para alguém passar amanhã. Deus está mandando eu dizer: fica tranquilo com essas águas que você está passando, porque eu vou te usar amanhã para abrir águas para alguém passar na sua vida e na sua casa e na sua família, meus irmãos. Eu quero finalizar aqui a oportunidade. E eu quero agradecer que Deus está falando com cada um dos irmãos aqui. Deus tirou Moisés das águas. E foi por meio das águas que Deus usou Moisés para livrar o povo. Deus está falando para alguém: aguenta essas águas que você está passando. Aguenta essas águas que você está atravessando, porque por causa dessas águas eu vou te dar autoridade com cajado para amanhã você abrir o mar para alguém, para amanhã você abrir o mar para alguém passar, para você amanhã abrir o mar para alguém atravessar, para você abrir o mar para alguém ter livramento, para você abrir o mar para alguém para Deus fazer o sobrenatural, porque você vai ter legalidade no mundo espiritual para realizar isso. Aleluia. Porque quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, vou finalizar agora. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, foi o que eu falei. Deus tem que fazer passar para poder dar cajado. Deus não vai dar cajado sem primeiro passe pelas águas. Porque Deus dá autoridade. Deus poderia abrir o mar por si só, podia. Mas a autoridade estava com Moisés. A Bíblia diz que eles vão falar: vamos morrer. Moisés vai clamar. Olha que algo lindo aqui. Moisés vai clamar e Deus vai falar: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. A única coisa que Moisés precisava fazer naquele momento era usar a autoridade que Deus já tinha dado a ele. E muitas das vezes é isso que falta com a gente. A gente fica pedindo a Deus coisa que Deus já liberou sobre a gente. Deus já te deu autoridade na sua casa, Deus já te deu autoridade na sua família e você ainda não exerceu. Deus está dizendo: exerça o cajado que eu te dei. Dessas águas que você está passando agora, isso é outro cajado, mas tem cajado que você já tem cajado que você já pode usar, tem cajado que você já pode... Eita glória, eu vou falar, Jesus. Ai, aleluia. Tem gente que olha para você e fala: é simplesmente um cajado, mas para Deus um cajado é uma chave que abre mar, chave que abre situação, chave que abre, eita, aleluia, que faz o propósito avançar. Deus está dizendo: usa o cajado que eu já te dei, rapaz, aleluia. Quando a Bíblia diz que Deus olhou para Ezequiel e falou em Ezequiel 37, Deus falou para Moisés, para Ezequiel: profetiza. Deus não poderia por si só fazer aqueles ossos reviver? Poderia, Deus é Deus. Mas por que Deus não fez? Porque ele deu autoridade para Ezequiel. E é o que Ezequiel teve que fazer, não vem daquele vale. Exercer a autoridade que Deus deu para ele. Deus está falando: use a autoridade que eu já te entreguei e continue passando pelas águas, porque mais cajado vem aí para você abrir o mar, para alguém passar na sua vida, na sua família e na sua parentela. Meus irmãos, quero agradecer a minha oportunidade. Eu creio que Deus falou com os irmãos, eu creio que Deus falou no coração de cada um dos irmãos. Obrigado pela oportunidade que foi o convite. Agradeço a Deus, às irmãs, a cada um que fez esse convite. Muito obrigado mesmo. E quero, meus irmãos, agradecer a oportunidade.